Oi, eu sou Lohane Amâncio, bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje é um vídeo muito especial, porque eu quero falar um pouquinho pra vocês, de uma forma sem chorar, né? Porque eu sou chorona, eu ficava chorando quando eu vou falar sobre temas de quando comecei, e esse vídeo se trata disso, pra trazer pra vocês um pouquinho da nossa história, porque eu estou muito emotiva, porque a gente está cumprindo 3 anos do Amâncio aqui na Kaleokalá, e para mim é uma data muito especial e eu queria contar para vocês um pouquinho de tudo como começou. Às vezes, vocês veem o Amâncio hoje, as Amâncios, e acham que foi sempre assim, né? Que ele começou assim, do jeito que tá. Mas não foi num passe de mágica que isso aconteceu. Quero que você fique nesse vídeo até o final para você conhecer um pouco mais da história Amâncio. Para você ter uma ideia, a gente leva muitos anos aqui na Espanha. Principalmente eu, que vim antes da minha família para cá, já levo aqui, já vai fazer 20 anos. Então tem muita história aí pra contar. Se o Amâncio só tem 3 anos, imagina tudo que tem por trás. A minha família sempre foi da área da beleza. Minha mãe começou muito cedo na área da beleza, então isso já puxou toda a nossa família para essa parte da beleza. Minha mãe sempre nos falou que a gente tinha que aprender algo sempre, ou que seja aprender algo de manualidades, um crochê, uma marca, alguma coisa. No Brasil a gente tem esse costume e a gente vem do interior, então sempre ela disse. Mas depois, com o tempo que ela aprendeu na área da beleza, ela sempre falou: vocês têm que aprender algo, ou fazer unha, ou fazer cabelo, ou fazer algo que isso vai acompanhar vocês em qualquer lugar do mundo que vocês for. E não era verdade? Hoje a nossa família praticamente toda trabalha na área da beleza. Minha mãe, minhas irmãs, todo mundo, nós todas trabalhamos na área da beleza. Até alguma das partes da família que está no Brasil também trabalha na área da beleza. Mas o que a gente aprendeu disso? Que era totalmente verdade. Uma mulher, quando ela sabe algo da beleza, ela não fica sem trabalho em nenhum lugar. Quando eu cheguei aqui na Espanha, não foi fácil. Eu não comecei na beleza. Eu comecei trabalhando de limpezas, né? Eu trabalhava de limpeza. Como qualquer imigrante, a gente chega aqui, as coisas não são fáceis. E você não começa na área que você se profissionalizou. Obviamente tem pessoas que sim, mas a maioria não. E a minha realidade foi essa. Eu cheguei aqui, não consegui trabalhar na área da beleza, comecei de limpeza e daí fui fluindo. Mas como eu sou bem desenrolada, né? Gosto de conversar e falar do que eu falo, do que eu faço, estrategicamente, as mesmas clientes que eu atendia limpando, eu comecei fazendo cabelo. E daí veio as primeiras clientes. Fazia o atendimento na área da limpeza, cuidava de bebê, atendia gente maior, tudo que tocava eu fazia, porque eu precisava do dinheiro, né? Um país imigrante, ilegal, ou seja, não tem muito o que fazer, tem que correr atrás dos seus sonhos, né? Eu tinha vontade de trabalhar na minha área, mas não tinha condições de trabalhar porque sem documento, na época que eu cheguei aqui em 2009 mais ou menos, não contratavam ninguém sem documentação. E é claro, né, que como uma boa brasileira, eu não ia desistir de ser empreendedora. Comecei falando para as minhas clientes das limpezas e aí fui cortando um cabelo, fazendo uma coisa, fazendo outra. E aí fui desenrolando, já atendia as casas e fazia cabelo, na minha casa e a domicílio. Com o tempo, a demanda foi aumentando e eu ainda tinha um trabalho fixo, que eu fui deixando as casas que eram por hora, né? Acho que quase todo mundo sabe aqui, quando você chega, as limpezas são muito por horas ou fixas, que você fica na casa ou de interno. E eu trabalhava por hora e fixa em algumas casas. Fui deixando as casas por hora e fui ficando só com as fixas para dar tempo de eu atender também as minhas clientes. Logo, com isso tudo, aconteceu uma coisa assim, né? Inesperada na vida de muitas mamães, que foi a pausa para a maternidade. E aí foi quando eu fiquei só no meu trabalho fixo e a gravidez me pausou um pouco. Foi quando eu decidi a deixar um pouco os cabelos para focar somente no trabalho que eu tinha, que era fixo, que era a minha maior fonte de renda na época, porque eu precisava ter os documentos, né, ficar legal, tal. Quando eu consegui ficar legal, eu já tinha o Guigui, né, o Guigui já tinha nascido, meu príncipe, meu motivo, né, que foi daí que começou. Eu pensei, eu não consigo mais estar num trabalho fixo,
que é o que passa com todas as empreendedoras, mamães que começam, a maioria que tem filho, pensa que não consigo trabalhar mais não consigo ser CLT porque tem um horário, tem rotina, e sendo mamãe isso é muito difícil, às vezes um trabalho não vai entender se a criança fica doente. Então pensei, poxa, não vai dar mais. Fiquei no meu trabalho até o último dia, que eu lembro da minha chefe, a gente entregou a casa, ela foi de volta pro Brasil, eu falei, pronto, aqui eu não busco mais um trabalho, eu vou me dedicar 100% ao cabelo, e comecei a atender em casa. A gente abriu um cômodo na minha casa, vou deixar uma foto aqui pra vocês, um cômodo, e aí eu e minha irmã começamos a atender nesse quarto na minha casa. Era uma casa muito simples, não tinha lavatório, não tinha quase nada, mas a gente começou a atender ali. E não é que foi um sucesso, menina? Eu tinha cliente de tudo quanto é lugar daqui da Espanha. Vinha de todos os lugares para atender comigo na minha casa. E também atendia a domicílio. A minha irmã veio comigo, começou a atender também as unhas, e aquilo foi tomando uma proporção tão grande e que a gente decidiu abrir o Amancio Beauty num lugar fora da minha casa. Essa oportunidade surgiu porque uma amiga estava passando um local e era um valor que a gente poderia pagar, que eu lembro que na época era 3.000 o transpasso do local. Para quem não sabe, o transpasso é quando você não compra o local em si, você aluga e ela passa com todas as licenças, todas as coisas, e acaba passando para você o direito de usar aquele local, e de cliente também da zona, né? A gente pegou o transpasso, juntou eu, a minha irmã, as minhas duas irmãs, a Laila e a Rainiele, e a gente fez tudo que a gente sempre sonhou naquele... Gente, era muito pequeno, era 45 metros quadrados, super pequenininho, cabia as duas cadeiras que a gente tinha, a cadeira para sobrancelha, a cadeira e a Raine fazendo as unhas. Era um sonho, mas a gente estava tão realizada que a gente colocou todos os nossos projetos ali. Foi quando nasceu o Cappuccino Amancio, que a gente colocou nessa identidade ali, o cheiro, tudo que a gente sonhou a gente colocou ali. Ou seja, para começar não precisa ser grande, você pode começar com o que você tem. E foi maravilhoso. Até que isso ficou coisa de 8 meses a gente nesse local, que era em Oporto, um bairro aqui bem focado em brasileiros, e por incrível que pareça, as coisas quando estão indo muito, muito, muito certo, a gente pede muito para Deus para as coisas alavancarem e não entende o porquê das coisas acontecerem. Mas a minha irmã do meio, que é a que trabalha comigo até hoje, ela ficou doente e a gente teve que paralisar o sonho. Não tinha nem um ano de Amancio e a Laila engravidou, estava grávida, né, e precisava cuidar do Gael. O Gael ficou doente também na mesma época, então juntou o meu sobrinho muito mal, a minha irmã doente, e eu tive que ficar sozinha. Fiquei um tempo sozinha no salão para aguentar as pontas por elas, mas foi indo, não deu certo. O lugar era pequeno, eu não dava conta sozinha de tudo. Resolvi parar de novo. Quando eu falei que ela estava doente, não era qualquer doença, era um diagnóstico que vocês podem imaginar. Ela foi diagnosticada com câncer de mama e isso afetou muito, gestionando clientes que não parava de crescer o nosso fluxo. A Laila, que já não podia me ajudar tanto também, porque ela estava focada no Gael, porque ele estava muito doente no hospital. E aí, juntou tudo, isso mexeu demais com o meu emocional. Eu não podia transparecer a tristeza que eu estava sentindo e a angústia para os clientes, porque afinal eles vinham buscar um momento de alegria, não queria saber de tristeza. Mas no fim eu estava acabada e eu não consegui gestionar isso emocionalmente e decidi dar uma pausa no salão e vendi o Amancio, transpassei de novo para outra pessoa. Comecei a atender de novo em casa e a domicílio. Mas uma vez que você começa, você não quer voltar. Você só vai para frente. Eu acho que isso é para todo mundo, mas comigo acontece muito isso. Se eu dou um passo para frente, dificilmente eu vou querer voltar para trás. Isso aconteceu porque eu não consegui mais atender em casa. Aquilo ali já me incomodava. A minha intimidade estava afetada e eu já queria oferecer o melhor, já tinha dado para meus clientes o melhor. Você acha também que elas iam acostumar com mais ou menos? Não. Então o que eu decidi fazer? Eu aceitei uma proposta de um empresário daqui para trabalhar num salão hiper mega power luxe, que foi na Castelhana. Na época eu fiquei muito assim assustada,
porque esse público do luxo eu não tinha experimentado ainda e eu fiquei bem assustada quando ele me convidou. Eu pensei, não, até pensei que eu não era merecedora, mas com o passar do tempo ele me refez a proposta até maior e eu falei, não, vou dar uma chance e vou lá. Era um salão assim maravilhoso, tinha tudo do bom e do melhor e fui trabalhar lá nesse salão. Não posso entrar em detalhes por motivos judiciais. Foi uma experiência assim maravilhosa porque eu aprendi muito do que não fazer no meu salão, do que fazer no meu salão, porque eu trabalhei lá de gerente, trabalhei lá de cabeleireira, atendendo as minhas clientes também viveram esse luxo extremo, mas fiquei lá muito pouco tempo porque já queria algo meu. Foi aí que um amigo meu, um grande amigo meu, Marcelo, ele conheceu a ex-dona, que era do meu atual salão, que ele falou, Lohane, eu tenho uma cliente que está vendendo um salão. Você tá interessada? Eu falei, não, capaz, com que dinheiro que eu vou comprar salão? Não tem dinheiro para comprar salão. Não, mas vamos lá conhecer, porque quem sabe dá pra você pelo menos trabalhar lá, já que você tava buscando um local, porque eu saí de novo do super luxo, então vamos lá, vai lá, porque a gente trabalhou juntos no salão lá super luxo. E aí a gente se conheceu, fez amizade e ele queria me ajudar nessa parte. Aí foi quando ele me trouxe para conhecer esse salão. Quando eu vim, achei o máximo espaço, achei super grande, super fluido, fora que tava no melhor bairro, um dos melhores bairros de Madrid, Salamanca. E eu falei, nossa, acho que eu vou tentar alugar uma cadeira nesse salão para mim trabalhar, para mim atender meus clientes. Porque eu gostei da vibe, o local tá bom, tá perto do metrô, vou tentar alugar esse local. Uma cadeira, tá, gente? No local não, era a cadeira só. E aí foi quando eu cheguei no local e perguntei a ela, você poderia alugar uma cadeira, tal, pra mim poder vir? E eu trabalhava na época com o Lucas no outro salão, ainda falei, me alugue duas, porque tem um meu amigo que também quer trabalhar lá. Na época eu não cheguei a vir, o Lucas veio antes pra ver e tal. A gente até pensou, e se a gente compra de sociedade? Depois a gente, né, por motivos, a gente acaba não comprando junto. E aí foi quando ela me ofereceu de comprar o local. E aí eu falei, não posso comprar porque eu não tenho tanto dinheiro pra comprar. E ela falou, e se eu fizer pra você parcelado? Nunca tinha feito uma dívida na vida. Nunca tinha feito uma dívida na vida. Foi quando eu falei com meu marido, amor, ela tá... Não, você tá doida? Gente, nós não tinha comprado nem cartão de crédito, nós nunca tinha comprado nada. E aí ele falou comigo assim, Lohane, você é muito bom no que você faz. Eu sei quando você fatura, eu sei quando você ganha. Se você quiser enfrentar isso, eu tô com você. Mas é de você. Passou mais de 2 meses, eu segui trabalhando aqui. Nesse período, ela ficou muito doente mesmo. E aí ela teve que se afastar. E ela falou, Lohane, você me ajuda? Acabei fazendo amizade. Eu falei, você me ajuda a gestionar? E eu fui gestionando, tirei placa, melhorei o âmbito, as clientes duplicaram. E ela falou assim, você tem tudo para dar certo aqui. Eu vendo para você, não precisa me dar uma entrada alta. Tenta pelo menos me dar uma entrada para me pagar umas dívidas, que ela também estava endividada até o pescoço. É um dos motivos que ela estava vendendo o salão. E eu falei, tá bom, vamos ver. Perguntei ao meu marido, a gente pensou, oramos. A gente falou, é isso, vamos enfrentar essa dívida. Gente, eu pra falar a verdade, eu tremia, eu passei semana sem comer, emagreci, dava crise de ansiedade, porque uma dívida, pra quem nunca fez uma dívida em euro ainda, tá difícil. E aí ele tentou um empréstimo no banco, nem pra entrada nós tínhamos, gente. Quem tá vendo isso, hoje em dia eu falo pra vocês ter uma reserva, começar direitinho no negócio, pois é, fiz tudo errado. Foi isso mesmo, botei os carros na frente do boi, foi assim, foi tudo desse jeito. Mas deu certo, mas foi assim, a gente pegou um empréstimo, pegou um empréstimo no banco, solicitou um empréstimo pra comprar um salão, e aí aprovaram, 10 mil euros na época que a gente pegou de empréstimo, pegamos o dinheiro e entregamos na mão dela. A gente falou, olha, é o que a gente tem, não tem mais, não pede mais, e o resto você vai ter que parcelar, serve? Ela, não, tudo bem, eu confio em você, eu já vi seu potencial, eu sei que você vai dar conta. Gente, e a gente pegou o salão para pagar parcelado e ele ainda estava com 22 mil euros de vermelho. Sim, gente, eu fiz essa doideira. Peguei um salão falido, com dívida de 22 mil menos no banco e para pagar parcelado e mais a dívida ainda. Tudo para dar errado. No final deu certo, tá?
Fica aí que você vai saber. Depois a gente entrou, tinha os funcionários já aqui no salão, ele já tinha os funcionários daqui, ou seja, todo mês ele já começava com 12 mil de conta, mais a conta, tá entendendo, né? Então, pois é. Então esse salão, ele tinha, assim, tudo para dar certo, porque a localização era maravilhosa, o fluxo de cliente era maravilhoso, mas o que era aqui ruim? O tique era desse tamanho, gente, era muito baixo pro potencial e para dívidas que tinha o salão. Então eu fui mudando toda a estrutura, incluí café, porque aqui não tinha nem café quando entrei. Então toda essa estrutura, todo esse brand da minha marca foi ficando tão marcado na cabeça das clientes que eu subi o ticket daqui, comecei a cobrar mais e as clientes nem se deram conta. Então esses pequenos detalhes também, um café, um mimo, um cuidado, a gente foi ganhando esse margem que em menos de 3 meses a gente pagou a dívida do banco, quitou a dívida do banco, não tinha mais dívida do banco. A minha dívida era só mesmo com a minha querida Lucia, que seguramente ela vai ver esse vídeo, e a gente foi pagando, ela gestionando, me ajudando a gestionar, porque claro, vocês acham que foi assim, eu comprei e passei meu nome. Não, também deixei no nome dela, ou seja, pagava uma dívida sem estar nada no meu nome. Tudo errado. Vai dar certo, eu prometo. Ai Deus, eu até me perdi, eu não consigo rir. Tudo errado. Eu contando, chego da rir, né? Ai meu Deus do céu, tô suando. Você viu aí? Nem tudo é flores. Às vezes, começar desse jeito é muito mais demorado e você pode demorar muito mais. Por isso que hoje a gente criou nossa metodologia para ensinar você, profissional que está começando, a começar da maneira correta, para não passar esses mesmos perrengues que eu passei. Porque na minha época eu não vi uma profissional para me ensinar. Então, mesmo fazendo errado, eu já sabia a maneira correta de fazer dar certo. Isso eu quero ensinar para vocês, profissionais, a fazer dar certo. Que é muito mais fácil começar da maneira correta do que começar tudo estrambelhado igual eu. No fim, dá certo. Mas custa muito mais, porque o nosso papel aqui em Amâncio é fazer estreitar esse caminho e chegar até vocês um pouquinho mais fácil, para não pisar tanto em pedra. Dentro das nossas formações, tanto das extensões quanto das colorimetrias, a gente tem esse módulo para você, profissional, não dar murro na ponta de faca, a fazer o negócio acontecer desde o princípio. Aqui a gente não ensina só para você fazer um cabelo perfeito, você só dar um brilho, porque para você crescer, isso aí é o básico. O resto é estratégico, é conhecimento, é você saber o mínimo da sua gestão para poder você alavancar e não ficar ali só fazendo cabelo a vida toda. Porque na verdade, vou te contar um segredo que poucas pessoas ninguém me falou no início. É que trabalho não faz ninguém crescer. Porque você vai sair de uma formação sabendo fazer um cabelo perfeito, tá? Sabendo fazer uma extensão perfeita, sabendo fazer uma unha perfeita, tá? Mas e a gestão? Você vai ter que vender, você vai ter que gestionar seu negócio. Se você vai alavancando, você vai ter que saber estruturar a sua equipe. Você vai também ter que saber uma boa gestão financeira, senão não adianta de nada ganhar um rio de dinheiro e não saber gerir esse dinheiro. Isso tudo aqui você vai aprender com a gente. Bom, mas vocês perceberam que tinha muita tragédia, muita não sei o que e tal, e não tem parte boa? Claro que tem. Hoje em dia eu tenho um dos maiores salões aqui em Madrid, tô nos melhores bairros de Madrid, com um salão estruturado, com equipe estruturada, e isso já está fluindo financeiramente para mim. Temos ótimas clientes, minha irmã está curada, pela honra e pela glória do Senhor. A minha outra irmã também já teve o bebê, meu sobrinho tá maravilhoso e elas estão trabalhando aqui comigo. Minha mãe trabalha comigo, minha irmã trabalha comigo, é minha gerente hoje, me manda mais que tudo. Tá aí, linda, maravilhosa. Orei tanto pra ela ficar saudável que hoje em dia ela pisa e machaca todos os dias. Porque também eu precisei de uma gerente que soubesse organizar. Então minha família toda trabalha comigo aqui no salão, meus amigos, cada vez mais eu tenho trazido pessoas para trabalhar comigo porque a demanda vai aumentando e o sucesso vai crescendo e a gente tem que saber gestionar isso, né? Sucesso é uma palavra que eu não gosto muito de usar, porque às vezes as pessoas falam, nossa, se acha. Não, mas é que pra mim, isso é o sucesso. Nem nos meus melhores sonhos eu alcançava ter um salão onde eu tenho, tá em Madrid, trabalhando, fluido, cheio de cliente, com a minha equipe, com pessoas que eu amo. Eu trabalho, gente, com pessoas que eu amo. Eu, se eu não me identificar, não flui. E hoje pra mim isso é sucesso. Então talvez pra você
olhar pra mim e falar assim, nossa, ela não tem sucesso. Pra mim é. E eu tô muito feliz de poder compartilhar com vocês todo o meu conhecimento, toda a estrutura do Amâncio e tudo que eu tenho de melhor pra ensinar vocês, porque eu acho que tudo que você aprende não pode ficar guardado e eu tô aqui pra ensinar você, profissional que quer crescer na área da beleza. E tá chegando o nosso aniversário, essa data que nós estamos tão esperando. Fica aqui nesse canal porque a gente vai mostrar tudo. E se você gosta de bastidores aí de salão e quer saber toda a nossa vida, tudo que flui dentro desse salão, fica aqui, que aqui é o canal correto pra você, tá bom? Segue a gente no Instagram também, porque lá a gente mostra o nosso dia a dia, né? Tudo que vocês querem ver de antes, depois. Também se você cliente tá por aqui. E é ótimo pra vocês verem todo o nosso resultado. E também chega aqui, bota nas notificações pra você ver todos os vídeos que sair, porque eu tô começando, mas prepara, que vem muita coisa por aí. E pra você profissional também, que quer saber das próximas formações, eu vou deixar um link aqui embaixo com toda a descrição e informação das futuras formações que a gente tem, tá? Fica ligadinho e aguarde aí.